Vamos agora voltar aqui no nosso Android Studio. E eu vou apenas aqui atualizar esse valor. E vou executar novamente o nosso app. Então você vai esperar a emulação completa. Então observe que após ele carregar aqui o app, nós já podemos voltar lá no Firebase. E aí o número já foi atualizado automaticamente. Lembrando que se ele não atualizar, você aperta F5 que ele vai atualizar automaticamente. Então esse valor já foi atualizado. Vamos voltar no Android Studio. Eu vou agora criar um novo nó. Então vou referência, ponto child, ponto. Eu vou criar um nó aqui para usuários. E dentro desse nó eu vou criar um outro nó 001, vou dar um valor, né? Valor único, aquele código único que nós já vimos lá em SQLite. E aí dentro desse código único eu vou, por exemplo, colocar o nome. Então eu vou executar nosso app novamente. Vou apertar aqui F5 para atualizar. Será que ele não salvou aqui? Então vamos ver se a gente fez alguma coisa errada. Vou apenas comentar essa linha. Na verdade a gente tem que setar o valor, então esse foi o nosso erro. Então vou utilizar aqui o child.nome. Vou utilizar aqui o set value e eu vou escrever Adriano. Então foi um erro. Vou executar novamente. Agora sim, nós vamos voltar no nosso Firebase. Observe que o nó usuário já foi criado. Eu tenho o nó 001. Eu tenho o nome Adriano. Eu poderia, por exemplo, vou comentar aqui essa linha. E eu vou copiar todo esse código aqui embaixo. Dentro desse nó eu vou criar aqui um nó. Dentro desse nó usuários, eu vou criar aqui agora um nó 002 e eu vou colocar o nome de Márcio. Observe que eu já tenho aqui o nó 002 com o nome Márcio. Então o que acontece? Quando eu utilizo o código para criar, ele vai ver se existe um nó. Então, por exemplo, aqui, se existe um nó usuário, ele vai criar a partir do nó usuários. E se ele não existir, ele vai criar o nó usuário. Então você pode ver que nós criamos aqui o nó 002 e trocamos o nome. Se eu mudar, por exemplo, o nome aqui para Adriana, feminino, né, Adriana, e executar, ele vai automaticamente atualizar aquele nó 002. Então ele atualizou o nó. Você pode ver que se existe o nó, ele vai apenas atualizar mais.
Se ele não existe o nó, ele vai criar um nó. Eu vou continuar aqui, eu vou comentar aqui essa linha, tá? E aí eu vou fazer de uma forma diferente agora. Eu vou criar um objeto, vou utilizar o database reference. Vou chamar esse objeto de usuários. E esse objeto usuários, ele vai receber a nossa referência, .child. Então o filho da nossa referência vai ser justamente o usuário, tá? Então aquele nó usuário. Feito isso, agora eu posso utilizar esse objeto usuários para adicionar os nós que eu quiser. Então, por exemplo, a partir desse nó, ele vai começar já daquele nó usuários. Então esse objeto usuários aqui. Eu posso até trocar aqui para ficar diferente esse objeto user. Vou chamar de user aqui. Ele vai começar do nó usuário. E aí eu posso adicionar, por exemplo, nó 003, né? E aí vou adicionar um outro filho. Vai ser nome. E vou setar o valor. Setar o valor para Bianca. Vou executar o nosso app. O app que já foi criado no 003 aqui, com o nome Bianca, né? Lembrando que dentro desse nó você pode colocar nome, sobrenome, telefone, endereço, enfim, você pode colocar vários dados dentro desse nó. Mais para frente a gente vai ver como gerar automaticamente esses códigos, né? Parecido com o que a gente fez lá em SQLite. Vou voltar aqui para o Android Studio. Eu vou comentar aqui esse linha de código e agora eu vou utilizar um objeto. Então observe que quando eu clico aqui user.child, eu vou criar aqui um nó 4 aqui, tá? E aí eu vou utilizar apenas aqui logo em seguida o setValue. E aqui no setValue observe que ele pode utilizar um objeto. Então é aqui que nós vamos cadastrar todos os dados. Então eu vou aqui em Project, Java Class. Eu vou aqui na nossa pasta onde está a minha Activity. E aí eu vou em New, Java Class. E aqui eu vou colocar o nome de User. Feito isso, eu já tenho um objeto, quer dizer, a classe, né, que nós vamos utilizar para criar o objeto para poder colocar os dados lá no nosso nó. Então aqui, por exemplo, vou criar aqui um atributo para o nome, então string para o nome, tá? E vou criar um atributo para a idade, que é int. Pronto, eu tenho aqui o atributo idade. Eu poderia ter vários atributos aí, né? Poderia ter e-mail, telefone, vários atributos. Então, vou utilizar só apenas dois títulos de exemplo. Então, para a gente poder utilizar esses atributos lá nos nossos valores, né, para poder setar esses valores no nó, a gente precisa criar aqui primeiramente um construtor vazio, tá? Então, a gente vai aqui em Generate e a gente vai Construct. E aí a gente vai selecionar aqui em cima somente e vai dar um OK. Pronto, ele vai ficar vazio. Feito isso, agora a gente vai utilizar o getAndSetter. Vai lá em Generate, a gente vai em getAndSetter. E aí aqui a gente vai utilizar o Ctrl Shift e selecionar todos
os atributos que nós queremos utilizar lá no nosso Firebase. Então, vou dar um OK. Então, feito isso, nós já temos o getNome, o setNome, o getIdade e o setIdade. Feito isso, agora eu vou voltar aqui na nossa MainActivity. Eu vou recolher essa lateral e vou aqui, depois de Database Reference, eu vou instanciar um objeto, né, dentro daquela classe usuário. Esse objeto nós vamos colocar aqui no setValues. Então eu vou utilizar a nossa classe, que é a classe User, e aí eu vou colocar o nome, agora eu não vou usar ele está sugerindo o user, né, mas a gente já está usando ali, então vou utilizar, por exemplo, o user1, o usuário, user. Feito isso, agora eu posso utilizar aqui o nosso objeto usuário, ponto, e posso setar o atributo nome, por exemplo. Então vou setar o atributo nome, eu vou utilizar aqui Carlos. E vou setar o atributo idade. Então na idade eu vou colocar aqui 45 anos. Bom, agora aqui no setValues nós vamos apenas colocar esse objeto, né, usuário. Pronto. E aí ele vai setar no nó4. Eu vou copiar esse texto aqui para cima. E vou até colocar um comentário aqui. Fazendo registros com objeto. Utilizando, né? Utilizando objeto. Esse daqui eu vou colocar como criando uma referência para um nó específico. Eu vou executar o nosso app novamente. Depois do app executado, eu vou aqui voltar no Firebase e observe que o nó 4 já foi adicionado com a idade e o nome. Então aqui a partir de um objeto nós adicionamos os valores a esse nó 4. Eu posso inclusive, se eu excluir aqui esses dados, e voltar aqui no Android Studio e executar novamente, e depois voltar no nosso Firebase, ele vai adicionar apenas o usuário 004, né? O nosso 004 com idade e nome. Então, dessa forma, você faz inserção e atualização de registros dentro do seu database no Firebase, tá? Só um adendo aqui, quando você está trabalhando com o Firebase, com o Android, você provavelmente, se você tiver algum problema de perda de conexão de internet, você deve fechar, tá? Atualizar seu Firebase, você deve fechar seu programa, você deve fechar o Android Studio, depois abrir novamente, depois que ajeitar a internet, claro, abrir novamente e voltar a executar seu programa, tá? Então, se você tiver algum problema que não tiver parar de carregar os dados e etc., você pode verificar se aconteceu isso, tá? Então, se a sua internet caiu ali momentaneamente, ele perde essa conexão e aí você tem que reiniciar o programa, tá? Inclusive o Android Studio para ele poder funcionar corretamente. Outro ponto que eu queria adicionar também é sobre uma outra forma de adicionar o Firebase ao seu projeto, tá? Então você pode vir aqui em Tools e em Firebase e aqui você vai encontrar uma documentação para você adicionar diretamente o seu projeto. Então aqui, na verdade, aqui você tem toda a documentação. Então você tem informações aqui diretamente no Android Studio sobre aqueles recursos que estão sendo mostrados lá no site. Clicando aqui, por exemplo, em Real Time Database, né? Você pode clicar aqui
E aí você pode aqui ir em Get Start. E aí você pode só clicar aqui, ó, conectar. Então, observe que ele já está conectado, né? Então você poderia aqui conectar e aí ele faria aquela rotina de sessão de implementações automaticamente, tá? Então você faria a configuração por aqui, né? Então você pode escolher aí do jeito que você quiser, tá? Então você pode fazer a configuração tanto colocando os códigos manualmente como vindo por aqui. Às vezes isso é um pouco mais rápido aqui, né? Você já quer iniciar o projeto ali, já quer colocar o Firebase também, é uma opção.